Olá, terceiro vídeo especial coronavírus e um pouquinho de pitada de direito público. Meu nome é Hannah Salles, sou advogada. Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos falando sobre o coronavírus, que está na boca do povo, literalmente. No primeiro vídeo a gente falou sobre o corona em geral e sobre a briga, vamos dizer assim, entre os direitos fundamentais, que de um lado é a saúde pública e do outro lado as nossas liberdades, que estão restritas no momento. E comecei a falar sobre o decreto de calamidade pública nacional, que foi feito com justificativas financeiras e justificativa de utilidade de poder de polícia. Aí no segundo vídeo a gente explicou o que era o poder de polícia, porque essa necessidade de justificar a utilização do poder de polícia nessa situação. E a gente entrou no sistema constitucional de crise. A gente explicou por que a calamidade pública foi aplicada nessa situação da pandemia aqui no Brasil e por que não foram as outras medidas que poderiam ser aplicadas, que era no caso o estado de defesa e o estado de sítio, por que essas medidas foram deixadas um pouquinho de lado. E nesse terceiro vídeo eu quero falar sobre quem você deve seguir. Se você deve seguir as orientações da União, do Estado ou do município, que é uma dúvida comum que todo mundo tem, acreditem. Você tem, os operadores de direito têm, inclusive as autoridades têm. Por que eu digo isso? E eu quero deixar bem claro uma frase que eu acho que resume tudo. As competências, os assuntos, o seu poder de legislar ou de cuidar de alguma coisa não é uma questão de hierarquia. É realmente uma questão de competência constitucional. Por que eu falo isso? As pessoas pensam, por exemplo, foi o presidente que falou, o presidente que fez a norma, então ele é superior ao Estado, ao governador. Não é assim que funciona. Cada assunto, cada competência tem o seu ente federativo que pode legislar, pode cuidar, pode tratar. Então, não é uma medida de queda de braço que a gente está vendo constantemente nos noticiários e nas nossas leis, nas nossas normas, que a gente está vendo uma grande confusão em relação a isso. Parece que um quer ser mais poderoso que o outro e, na verdade, a ideia não é essa. É só você consultar a Constituição a partir do artigo 21, que lá diz, por exemplo, a União, tal assunto você trata, Estado, tal assunto, e municípios, tal assunto. Então não tinha para que eles estarem entrando em tanta divergência assim e deixando a população totalmente confusa e o judiciário tendo que responder coisas que seriam teoricamente práticos e quase que óbvios se fossem considerar a Constituição. Eu não vou falar de todas as competências que tem na Constituição, porque são vários assuntos que nós temos, certo? É educação, é direito do trabalho, direito civil, enfim, tudo isso tem um ente que pode comentar, que pode legislar, que pode cuidar desse caso, desse assunto. Então não vou falar de tudo, eu vou falar apenas dos que eu vi que teve mais repercussão na situação do corona. Ok? Lembrem-se sempre, não é uma questão de hierarquia, é uma questão de competência constitucional. Gravem essa frase, aprendam essa frase que vai dar certo. Quando você vê uma situação na prática, vocês tentam lembrar disso para tentar facilitar as coisas do entendimento. Essa discussão foi tão séria da queda de braço entre os entes que chegou no STF. Recentemente o STF teve que dizer, olha, realmente os estados e municípios têm competência constitucional para promover ações relacionadas à saúde. Mais detalhes dessa decisão, confiram, porque decisões judiciais são um pouco grandes, então não vou entrar em muitos detalhes, mas resumindo é isso, eles realmente reconheceram que estados e municípios podem promover ações em relação à saúde pública e assistência, certo? Eu vou começar dando alguns exemplos para vocês de como as coisas estavam um pouco confusas às vezes, né? Pra gente interpretar e pra gente saber qual orientação seguir. O ministro que tinha antes, o antigo ministro, né, o ministro Mandetta, o ministro da Saúde, ele disse uma coisa uma vez numa entrevista coletiva que eu achei muito interessante e muito claro, sabe, muito adequado a isso, a esse tema de conflitos. Ele disse que a União, na verdade, ela passa orientações gerais.
Então, o que ele dizia ali eram orientações gerais, e que cada estado e cada município e Distrito Federal iria adaptar à sua realidade o que ele estava passando. E a gente tem que entender isso, que é totalmente compreensível a orientação dele, não só de forma constitucional, mas na prática, porque o Brasil é continental, gente, o tamanho do nosso país, e cada região tem uma característica. A gente está vendo nos noticiários São Paulo e Fortaleza e Manaus quase em colapso, mas quando você chega no Mato Grosso, você não vê tantos casos, né? Então, realmente, existe uma orientação geral, mas cada um deve adaptar à sua realidade, né? O que faz mais sentido, o que vai ser mais eficaz e o que vai realmente satisfazer o anseio da sua população naquele momento. Então, para começar, eu coloquei essa frase do Mandetta que eu achei realmente que fazia muito sentido para o que estava acontecendo. Em março, eu vou dar outro exemplo, certo? Em março, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, teve uma discussão entre Estado e município. Por quê? Porque cada um fez um decreto, o Estado mandava abrir o comércio e o município mandava fechar o comércio. Nessa situação, o juiz decidiu que o decreto municipal deveria prevalecer, mas ele usou, nessa situação, a questão do conflito que a gente já comentou, de direitos fundamentais. Qual é o direito fundamental que a gente está tentando preservar mais atualmente? É a saúde pública. E o município estava dando mais preferência realmente à saúde pública. Então ele achou que, se for analisar a saúde pública e a liberdade econômica, o município estaria mais certo em tentar preservar a saúde pública. Então ele disse que as pessoas deveriam seguir, nesse caso, o decreto municipal, por causa do conflito de direitos fundamentais, ok? Entendido essa parte? Em abril, já no Tribunal de Justiça de São Paulo, também houve um conflito entre Estado e município. Do mesmo modo, o Estado mandava fechar os comércios e o município mandava abrir. Nessa situação, o juiz usou a competência constitucional, dizendo que os municípios só têm capacidade de legislar, né, a condição de legislar, se for uma questão de interesse local ou se for complementar a lei federal e a lei estadual. No caso, o juiz entendeu que não precisava nenhuma complementação, já que existiam decretos federais e estaduais falando sobre o assunto, e que o corona não era um assunto de interesse local, não era uma questão que estava acontecendo apenas naquele município. Era uma questão muito maior do que isso, muito mais abrangente. Então, para ele, o município não tinha competência para estar legislando ou fazendo alguma ação em relação a isso. Por isso, nessa situação, prevaleceu o decreto estadual mandando fechar o comércio. Viram que é a mesma situação, um mandava abrir o comércio, outro mandava fechar, a mesma situação da anterior que eu falei, só que as justificativas foram diferentes. Uma foi de acordo com o direito fundamental, que está prevalecendo hoje, que é a saúde pública, e a segunda decisão foi justamente na competência constitucional, que o juiz entendeu que o prefeito não poderia estar falando sobre aquele assunto, porque não era da sua competência. E aí, eu vou trazer só uma última decisão antes da gente ir para o outro vídeo, que eu já tô vendo que o tempo tá passando. A última decisão que eu vi foi no Rio Grande do Sul, que o Estado decretava isolamento de 15 dias e o município decretava isolamento de 30 dias. Nesse caso, o juiz decidiu que eles não estão em confronto. Os dois estavam decidindo que a saúde pública deveria prevalecer. Apenas houve uma questão de interesse local. Talvez naquele município precisasse, tivesse mais casos, por exemplo, do que a média, e precisasse realmente de um isolamento maior. Então, os dois foram aceitos pelo juiz, os dois foram considerados admitidos e constitucionais, porque os dois, na verdade, não estavam em confronto, era só como se estendesse o isolamento. Então, o ideal dos dois era a mesma coisa, era preservar a saúde pública. Talvez por uma coisa específica daquele município, estender o isolamento, mas que isso não era um confronto para desautorizar, não estava havendo um descumprimento em relação ao Estado. Estava tendo, na verdade, só um complemento. Então, o município agiu de uma forma correta nessa situação. Vamos para o próximo vídeo, vamos falar
das competências que tem na Constituição, artigo 21 ao 30.